E uma jornalista me perguntou como é que vocês estão aqui brigando por recursos para um museu, se faltam recursos para a escola e faltam recursos para a saúde, para uma UTI. Eu disse, porque nós estamos falando aqui de educação e de saúde aqui dentro desse museu. Aqui é uma das melhores salas de aula que você pode oferecer à escola pública, é nesse museu. Bem, muito boa tarde a todos que nos ouvem, que nos veem. Mais essa edição do nosso FIS Talks, iniciativa FIS, do Fórum de Inovação Saúde. Sempre querendo conversar um pouquinho com pessoas que fazem a grande diferença no nosso país. E uma delas eu tenho o prazer de apresentar aqui, é o meu amigo, um fraterno amigo, e de quem eu sou um grande admirador, que é Ricardo Piquet. Ricardo Piquet é engenheiro de formação e mestre em administração, mas o que ele é mesmo é um grande empreendedor social. Ele milita na área da cultura, na área do meio ambiente e discute como ninguém essas questões climáticas que tanto impactam a nossa sociedade e colocam em risco o futuro do nosso planeta. Ele é uma pessoa muito vigorosa em tudo que faz, e é um grande visionário, trabalha com muita dedicação e hoje preside o IDG. O IDG é uma organização sem fim lucrativo, organização social, que gerencia diversas iniciativas no Brasil, e ele vai falar um pouco sobre isso, mas a que eu mais me orgulho é a do Museu do Amanhã, porque eu sou conselheiro lá também. Então, o Museu do Amanhã, para mim, é a coisa mais espetacular que existe no mundo em termos de museu. E aqueles que não conhecem o Museu de Amanhã, por favor, venham ao Rio somente para conhecê-lo, porque vale a pena. Boa tarde, Piquet. Seja muito bem-vindo ao nosso FIS Talks de hoje. Boa tarde, José. É um prazer estar aqui com você, contribuindo para essa iniciativa que já ganhou o mundo, o FIS, em todas as suas ramificações. E poder conversar com você aqui é uma honra fazer parte desse hall dos seus convidados. Muito bom, Piquet. O que é o IDG? O que vocês fazem? Aonde vocês estão? Que tipo de contribuição? Há quanto tempo você está lá no IDG? Enfim, quais são as perspectivas dessa grande organização que você lidera? Então, José, o IDG, o Instituto de Desenvolvimento e Gestão, foi pensado lá atrás, em 2001, por um grupo de arquitetos e arquitetas em Recife. Interagiram comigo, eu participei da fundação, eu estava na Fundação Roberto Marinho na época, e depois passei pela Vale. Depois que eu saí da Vale, resolvi assumir, eu sempre fui voluntário nesse instituto, passei a assumir há 10 anos atrás, e mais especificamente no mês de inauguração do Museu da Manhã, dado a dimensão e as consequências aí de uma gestão para o Museu da Manhã, eu resolvi sair do conselho e assumir a direção executiva do Instituto, a liderança executiva do Instituto, e recompusemos o conselho, e estou agora, esse ano, há 10 anos, fazendo 10 anos à frente desse Instituto, na área executiva. Então, o Instituto, ele se propõe a trabalhar, a juntar ferramentas e pessoas para gerir ativos de interesse público na área de meio ambiente e cultura. É nisso que a gente se coloca como a nossa expertise em juntar ferramentas de gestão para melhorar a entrega, a qualidade, a transparência daquilo que a gente acha interessante em termos de ativos nessas duas áreas. Começamos lá atrás, fazendo alguns projetos em Recife. Desde então, 2013, o Museu do Frevo, que a gente chama o Paço do Frevo em Recife, depois outro Museu do Cais do Sertão, depois um projeto de gestão de parques urbanos. Aqui no Rio nós começamos com a gestão das bibliotecas parque do estado do Rio de Janeiro, um projeto maravilhoso, foi interrompido pela falta de recursos do estado, um pouco traumático inclusive para a gente no IDG, e depois assumimos a gestão do Museu da Manhã, um grande desafio, depois de uma chamada pública disputada, assumimos por 5 anos essa gestão e tivemos aí a montagem do museu, todos os seus processos, manuais, contratação de equipe, desde 2015 até a inauguração, e agora completamos, agora em dezembro passado, 6 anos de operação. Depois de uma dura estrada, caminhada aí para esse museu, mas recentemente ampliamos também a atuação do IDG em outras searas. Nós estamos há 4 anos fazendo a gestão do Fundo da Mata Atlântica, um fundo privado aqui no Rio de Janeiro, que faz a manutenção de todas as unidades de conservação,
investimentos, restauração florestal. É um projeto muito importante, um mecanismo importante que é do Rio, e torcemos para que esse mecanismo seja exportado para outros estados, mas fazemos também o desenvolvimento de projetos como o Cais do Valongo, a restauração do cais e a colocação de infraestrutura turística para o Cais do Valongo, um importante sítio histórico reconhecido pela Unesco, espaço que forjou boa parte da cultura brasileira. Montamos um memorial do Holocausto, que vai ser inaugurado provavelmente em abril, ali no Morro do Pasmado, no Rio de Janeiro. Temos desenvolvido algumas iniciativas fora do Rio, como um museu, o master plan do Museu da Educação no Rio Grande do Sul. Recentemente assumimos também, por uma chamada pública em São Paulo, a montagem e a gestão do Museu das Favelas, que vai ser implementado dentro do Palácio dos Campos Elíseos, antiga sede do governo de São Paulo. E mais recente ainda, essa semana, nós participamos de uma iniciativa privada e vencemos uma licitação pública da concessão por 10 anos, mais 10, do forte, da principal fortificação do arquipélago do Fernando de Noronha, o Forte dos Remédios. E, além disso, abrimos uma frente no exterior para levar essa mensagem do Museu da Manhã e abrimos uma fundação em Amsterdã, que chama-se a Fundação MOT, inspirada no museu, Museum of Tomorrow International, e criamos lá um grupo de holandeses e brasileiros para desenvolver iniciativas e conectar o Museu da Manhã com outros museus de ciências do mundo. Hoje, essa fundação lidera uma aliança de museus de ciência orientados para o futuro, que já juntam aí mais de 20 museus, mais de 20 instituições que trocam experiências e se dispõem a fazer coproduções pelas mesmas causas, desenvolver projetos em comum e compartilhar informações e ativos, né? Então, estamos mais ou menos nessa situação hoje. Muito interessante essas experiências que você tem participado e, muito particularmente, essa visão da importância da discussão, né? Dentro de museus que são museus modernos, que não são museus tradicionais, que têm uma vocação natural para um chamamento ao jovem para ali estar presente, para olhar o que está acontecendo no mundo. Ainda hoje, no dia de hoje, ou de ontem, aliás, o Antônio Góes é um jornalista especializado em educação, que escreve no jornal O Globo, e ele discutia um ponto que tem me chamado muito a atenção, da relevância, da importância de se incluir no currículo do ensino básico e fundamental a questão da análise científica. Quer dizer, como é que uma criança começa a interpretar dados científicos? Para que não caiam nas lorotas que hoje a gente vê a população em geral caindo, quando pessoas falam na questão Covid, de situações que estão completamente fora dos padrões normais de análise, não tem nenhuma comprovação científica, não tem nenhuma evidência, não tem nenhuma análise de dado corretamente feito, e isso acaba se multiplicando nas redes sociais, através da internet, que com uma velocidade gigantesca hoje dissemina a informação para o bem e para o mal. Então, é muito importante que nós introduzamos no ensino infantil, já desde pequeno, formas de você tentar passar para o jovem, para a criança, para o adolescente, como é que ele avalia o impacto na sua vida da informação mal dada. E eu acho que os museus do amanhã que existem no mundo, eles vão ter essa grande relevância de poder mostrar o impacto da questão, por um exemplo, da questão ambiental, da questão climática, e as crianças poderem interpretar de forma mais adequada o impacto que isso pode trazer para as suas vidas, se eles tiverem os fundamentos básicos de uma forma lúdica, que eles possam aprender nas suas escolas, para ele poder interpretar aquilo que está lhe sendo mostrado nesses maravilhosos museus que o mundo inteiro está construindo. Pelo que eu vejo, já tem mais de 20 associados a um grupo. Então, isso é muito bom, né, Piquet? O que você acha? Você não acha que esse é um papel pedagógico importantíssimo para garantir a qualidade de vida e, consequentemente, a saúde da população como um todo? Eu acho que é fundamental e, como você falou, começa com uma boa escola. A escola lato sensu, a gente falar da escola, elas pode acontecer dentro de um edifício, ele pode acontecer em casa, ele pode acontecer no museu, numa experiência na natureza, mas essa capacidade de uma boa escola oferecer a experiência ao aluno,
ele precisa experimentar, ele precisa tirar suas conclusões, ele precisa ser instigado à curiosidade, a entender primeiro os processos da natureza, é assim que se colocam os museus de ciência natural, depois os experimentos e tentar entender como aquilo chegou nesse ponto que ele convive hoje, entender um pouco o passado, para poder se sentir hoje no presente e projetar algum cenário futuro próximo. Mas eu acho a importância da ciência dentro de um bom plano de educação é isso, provocar, fazer o aluno refletir, tirar dúvida, se sentir curioso a entender um pouco daquilo que está em sua volta. E acho que, claro, os museus fazem esse papel conjugados com todas as outras atividades que possam ser interpretadas como atividades educacionais. Mas em relação ao museu especificamente, José, eu passei outro dia uma experiência aqui no Rio, quando nós passamos um aperto muito grande pelo fechamento das bibliotecas e depois fomos brigar por recursos para reabrir e tal, e veio a crise no estado do Rio, e uma jornalista me perguntou como é que vocês estão aqui brigando por recursos para um museu se faltam recursos para a escola e faltam recursos para a saúde, para uma UTI. Eu disse, porque nós estamos falando aqui de educação e de saúde aqui dentro desse museu. Aqui é uma das melhores salas de aula que você pode oferecer à escola pública, é nesse museu. É visitando aqui, entrando e saindo e provocando os alunos com todas as ferramentas que uma escola normal não pode oferecer. E aqui também se cuida do bem-estar, lato sensu, cuida-se do estado mental da pessoa. Né? Aqui a gente propõe num roteiro, quando o museu é bem cuidado, bem estruturado, bem pensado, em provocar reações nas pessoas desde o momento da entrada. Ele precisa entrar no museu, respeitar aquele espaço, se desconectar, se possível, da realidade dele para emergir naquela realidade do museu, como se faz numa grande catedral. Você entra na catedral, a catedral impõe um silêncio, impõe uma reflexão, um pensar, independente da sua religião, você respeita aquele espaço. A ideia é que o museu seja respeitado nesse sentido, que vai lhe oferecer uma experiência que talvez você nunca tenha tido na vida. E com mais uma garantia, dentro de um museu não existe fake news. Dentro do museu, as informações são verdadeiras, baseadas em ciência, baseadas na história, e, portanto, é um estresse a menos você frequentar um museu e não ter que duvidar daquela informação colocada. Isso é um preceito básico de um museu que dá esse conforto no mundo de tantas redes sociais, de tantas conversas, fake news e debates superficializados. E daí eu chego no último ponto que você colocou, como as pessoas se confundem, se equivocam com tantas informações, que em tese deveriam ser positivas. É porque as informações estão sendo tratadas de maneira superficial. Não é? Outro dia, o nosso amigo, conselheiro e hoje curador Bessemer dizia, um problema complexo não pode ser resolvido com a leitura superficial. Você tem que entrar a fundo para entender que tipo aquele problema que você está enfrentando, como você pode encontrar soluções. Mas hoje a juventude, de uma maneira geral, elas leem no máximo uma manchete. Às vezes nem a parte da manchete, lê a primeira frase e já tira uma conclusão equivocada. Não se dispõe a investigar a fonte, não se dispõe a minimamente ponderar e construir um raciocínio para poder se posicionar em cima daquela informação que lhe foi jogada. Então, eu acho que esse do museu é o papel de toda a instituição museal, por esses princípios, e por isso a gente defende muito que não só os museus, mas o desenvolvimento dos ativos culturais de uma cidade transformam a sociedade. E, por fim, a arte, por si só, eu acredito que transforma o cidadão. Eu digo que eu fui engenheiro do século passado, eu não sou mais, mas se eu for engenheiro, eu sou um engenheiro muito melhor do que antes, porque a arte me ajudou a entender melhor o mundo que nós vivemos. Muito interessante essa sua visão. E até sobre ela que eu queria me aprofundar um pouquinho mais, sobre a questão da cultura, e como é que você está vendo o Brasil, não só hoje, como é que a sua visão de hoje e do amanhã e do futuro, você vê no Brasil perspectivas para que a gente passe a ser um país mais assim ligado nas questões culturais gerais, mais ligado no saber, no conhecimento. Você estava falando há pouco que os jovens leem as coisas superficialmente, por isso talvez estejam tão confusos sobre as melhores tomadas de decisão para a sua vida, e isso gera uma certa angústia, um quadro de um certo desconforto interno. Eu percebo, conversando com alguns
jovens, e faço isso com alguma frequência, como os jovens estão com desconforto interno, eles estão meio transtornados. Como é que você acha que a cultura pode ser um grande incentivador e de que forma nós poderíamos estar incentivando através da cultura que o jovem pudesse estar construindo uma melhor lógica para a sua vida, sair um pouco desse ambiente tão amargurado, tão tensionado? Como é que você acha que o Brasil está caminhando nisso? É diferente do resto do mundo? Isso é uma característica somente nossa? Ou isso? Eu acho que não é. Eu tenho percebido que isso é uma característica mundial, mas eu acho que aqui no Brasil pouco se fala sobre isso, né? Tenho essa sensação. Eu acho, José, que parte é essa questão, o que o Yuval Harari fala muito no mundo da comunicação, né? Hoje, quem manda no mundo é quem detém a informação, diferente de quem detinha terra no século XVI, XVII para trás, depois quem tinha máquina. Hoje, quem tem informação é quem comanda o mundo. E isso é um problema, até porque são poucos, e esse oligopólio pode comprometer uma série de quesitos da vida humana em sociedade, a começar pela própria democracia. Essa superficialidade, essa vastidão de informações superficiais traz sim, eu conheço vários jovens, nós temos equipes de jovens, filhos e amigos de filhos, que trazem uma certa insegurança com a quantidade de possibilidades e a falta desse domínio. E eu vejo isso muito em algumas gerações, tá? Acima de 25, 30 anos, a gente vê uma certa angústia, e já numa faixa mais jovem, de crianças e pré-adolescentes, eu vejo o seguinte, que isso não é mais um problema, porque a minha geração, a sua geração, não conviveu com o caos no qual nós estamos e que eles já vivem. Então, esse caos de você estar no celular, na televisão, no computador, e assistindo o field, e assistindo 5, 6 provocações ao mesmo tempo, esse caos é da natureza de uma geração que não é a nossa, e a gente reconhece que não é, mas de uma geração intermediária que está confusa. Essas possibilidades embaralham um pouco os planos, não definem bem os caminhos, querem muito e tudo e ao mesmo tempo e rápido, porque se miram em alguns exemplos. É claro que as redes sociais só divulgam o lado positivo, você não vê ninguém do seu insucesso na rede social, uma briga com a família, uma briga em casa ou algum problema, você só vê coisa boa. E isso gera um certo desconforto, gera pouca resiliência a problema. Eu conheço vários jovens que estiveram comigo e eu tenho conversado com vários, quando na primeira dificuldade a pessoa desmorona, como se aquilo fosse o fim do mundo. Não é? E eu dou o exemplo da ciência. A ciência só dá certo porque errou muito antes. Erro, acerto, até você consolidar um raciocínio e seguir. Eu acho que tem uma geração que está, de fato, um pouco confusa por esse volume, essa enxurrada de informações e poucos balizadores. E esses balizadores eu acho que a cultura poderia dar uma grande ajuda. Primeiro, para entender a humanidade, né? Que cultura se produz, o que é cultura, como é que a pessoa se sente num lugar confortável e no outro não tão confortável. Como é que a pessoa pode ter uma relação com alguma coisa que não lhe dá um retorno imediato? A cultura não tem esse propósito de dar uma resposta e gerar dinheiro amanhã. Ele leva para uma reflexão que você pode entender um pouco melhor o mundo, você pode se situar, você pode se dar o luxo de interagir com outro tema, e aquilo ali que lhe dá um bem-estar, lhe dá um frescor mental, vai reagir ou vai lhe dar um retorno para outras áreas que o jovem precisa. Eu acho que esse frescor que a cultura traz e a arte traz, estamos aqui nesse momento muito difícil. Eu tenho 58 anos, não conheço, até porque na ditadura eu era muito pequeno, né? Não consegui conviver, mas eu vejo uma limitação muito grande de parte da nossa sociedade, colocando a cultura como se fosse parte de um embate ideológico, quando na verdade deveria ser um direito de todos, para que essa condição pudesse aflorar e facilitar a vida do sujeito. Então, eu acho que nós estamos num momento complicado e que deveríamos pensar, independente de ideologia, independente de governo A, B ou C, aquilo que nós estamos perdendo para nos tornarmos uma sociedade melhor. Agora, Piquet, me fale um pouquinho, o seu conceito de cultura, qual é? O que seria
a cultura que você entende que seja adequada ou necessária, ou não adequada, que seja necessária. O que é cultura para você, Piquet? Veja, uma definição básica de cultura é o conjunto de saberes, de fazeres de uma determinada comunidade. Aquilo que lhe diferencia, do ponto de vista antropológico, do que é uma comunidade A ou uma comunidade B. Então, quando você chega no lugar, você identifica aquele lugar pela cultura daquele lugar, na maneira com que a pessoa se apresenta, com o sotaque como ela fala, ou a língua que ela fala, ou o que ela come, como ela se veste, como ela se comporta, né? Esse conjunto de manifestações e de valores traduz uma cultura do lugar. Agora, você tem a cultura conectada diretamente com a identidade daquele lugar. Isso eu defendo muito. Você desenvolver um território, você tem que primeiro pensar em desenvolver ou fortalecer a cultura daquele lugar, que dá mais sentido às pessoas que moram ali do ponto de vista identitário, e o diferencia de outros lugares. Você sai daqui para ir para a Europa, para um outro país, na África, a primeira coisa que você vai buscar naquele lugar diferente dos outros é a cultura, a forma com que se relaciona. Você vai querer comer uma coisa do lugar, ouvir uma música, ou conhecer um patrimônio daquele lugar e por aí vai. Agora, existe também o conceito, hoje aqui, que é importante trazer, é o conceito da produção cultural, como parte de um setor que hoje chamam da economia criativa, que eu não sei se está correto ou não, porque criatividade você não está só na cultura, está em outros setores da economia, mas como parte da economia de um lugar onde você precisa produzir aqueles achados para que a sociedade possa absorver, usufruir, pagar por ela. Alguém precisa pagar por aquilo que é produzido. Quem produz o conteúdo, como qualquer outra atividade econômica, precisa ser remunerada por ela. E há, de uma certa forma, uma confusão na mente da sociedade que, às vezes, não endereça algumas questões àquilo que é cultural, sem se dar conta de atividades essenciais para a vida. Agora, na pandemia, o que seria da pandemia se não tivesse a produção cultural que foi oferecida para todo mundo? O vídeo, o filme que a pessoa assistiu, o livro que a pessoa leu, os debates, até os shows online. O que aconteceu neste momento de pandemia, do ponto de vista da cultura, foi fundamental. Mas se você fizer uma pesquisa hoje, as pessoas vão falar, claro, da questão da medicina, da saúde, da vacina, do lockdown, do desemprego, e não vão falar do ativo que foi oferecido a todos eles através da cultura. Isso é um pouco da falta de percepção do valor da cultura no dia a dia e como ela está colocada no nosso dia a dia. Uma música que você escuta é cultura produzida. Aliás, é cultura produzida por alguém que merece ser remunerado por isso. Não necessariamente por quem ouve a música ou por um patrocinador, como a televisão aberta o faz. Ela produz uma programação e você assiste, você não paga, mas alguém está pagando. É um profissional como outro qualquer. Então, esse elo com a economia, com a produção cultural, com a economia do lugar, é importante falar dela, sabe, José? Porque, às vezes, ela se perde no discurso como se fosse quase uma atividade, um diletantismo, quase se fosse uma atividade paralela só de entretenimento. Ela é uma parte da economia. Ela hoje responde por 2,6% do PIB do país, gera mais de 5 milhões de empregos, muito próximo da indústria civil. A indústria da construção civil responde por 3,5% do PIB do Brasil e tem uma importância política enorme. Se parar a construção civil, o Brasil para. Se parar a cultura, não para. Então, são dados que precisam ser melhor trabalhados. A geração de empregos vem junto. E outra, a regeneração de uma sociedade que está parada pela cultura é um efeito imediato. Na construção, você tem que investir o recurso, fazer a licitação, transferir não sei para onde, para o Estado, para o município, para construir uma ponte, para gerar emprego. A cultura, você vai lá e paga, o cara começa a produzir na mesma hora, que é o exemplo prático do Rio de Janeiro. Um dos grandes ativos do Rio de Janeiro é a cultura instalada. Se você fomenta a cultura, você gera emprego, gera um bem-estar coletivo, ocupa a meninada, dá uma sensação de pertencimento e de acolhimento para quem chega de fora. Então, a gente poderia passar o dia falando dos benefícios da produção cultural, mas eu acho que ele precisa ser visto um pouco como parte importante
da nossa economia e, portanto, respeitada como tal. Entendi. Então, nós teríamos uma cultura, vamos chamar de senso estrito, que seria os nossos hábitos, os nossos costumes, a nossa alimentação, a nossa linguagem, coisas muito próprias de uma determinada comunidade, cada um com suas culturas senso estrito. E fora isso, e que os antropólogos chamam todos, de suas diferentes tribos, né? As diferentes tribos, né? E fora isso, e permeando a todas essas tribos, a produção cultural como um todo. Você bem lembrou essa produção cultural, que é mais uma produção artística, uma produção que incentiva a arte, a música, o cinema, o teatro, enfim, as coisas que fazem a alma ficar melhor, porque também a gente não vive só do arroz e do feijão e do trabalho e do chão, a gente vive também da arte. Isso é importantíssimo, a gente ter essa cultura popular, a cultura erudita, a cultura de todos os jeitos que possam existir, sendo ofertadas para que a população se sinta melhor individualmente, não é nem a população, porque as pessoas individualmente se sintam com mais completitude do ponto de vista do cidadão, não é? Do cidadão pleno. Você acha, eu vejo assim a cultura popular, a gente tem conversado já algumas vezes sobre o Rio de Janeiro, por ter sido o Rio de Janeiro a capital federal, por ter tantos ativos culturais, como você bem referiu. O Rio de Janeiro, no meu entendimento, o Rio deixou de ser a capital federal na década início de 60 e nunca mais se reencontrou consigo mesmo em termos de uma identidade própria de cidade. Por várias razões que não é o local adequado hoje aqui, é sempre o local adequado, mas a gente não teria o tempo necessário para discutir sobre isso. Mas eu penso que o Rio, e surgiu recentemente uma onda de criar uma segunda capital federal no Brasil. Tem a capital Brasília, que seria uma capital administrativa, e uma outra capital que poderia voltar a ser o Rio em algumas coisas, não necessariamente em todas as coisas. Mas, por exemplo, a capital cultural do Brasil poderia ser no Rio de Janeiro, o Ministério da Cultura ser no Rio de Janeiro, porque aqui congrega um grande número de entidades, de sociedades, de organizações culturais. Eu sou um defensor disso, sabia? Eu acho que o Rio, por sua trajetória, talvez fosse um local adequado para a gente construir eu diria assim, os pilares da cultura nacional se irradiando daqui, junto com Pernambuco, com os estados do Norte, com estados do Sul, do Nordeste, do Centro-Oeste, mas que a gente tivesse uma coisa centralizada em um local que já tivesse essa cultura de exercer a cultura como um dia a dia, o cotidiano. Quer dizer, falta muitas vezes, eu vejo Brasília. Eu tenho horror de ir a Brasília, quer saber? Eu tenho horror de ir a Brasília. Eu vou a Brasília só se eu for obrigado. Eu não acho Brasília uma cidade atrativa. Não é uma cidade atrativa para você viver assim, culturalmente, socialmente, para o entretenimento. Diferente quando eu venho ao Rio, eu vou a São Paulo, você tem uma diversidade de ofertas, de coisas. Eu não vejo isso em Brasília. Então, eu penso que talvez a gente ganhasse, o Brasil ganhasse muito se trouxesse de volta para o Rio de Janeiro. Isso é a minha defesa, em defesa do Rio, porque eu acho que ela merece esse crédito. Talvez a cultura nacional crescesse numa velocidade muito maior, irradiando do Rio de Janeiro as orientações, a governança, as diretrizes, as políticas públicas para a cultura, do que a partir de Brasília. Você acha que isso é uma maluquice minha ou você acha que tem algum fundamento? Veja, José, eu acho que o Rio de Janeiro já foi a capital cultural, tem todas as prerrogativas para voltar a ser a capital cultural do Brasil, mas antes de qualquer decreto, de qualquer documento que diga isso, a população carioca tem que querer isso. E hoje eu acho que ela não quer. As prioridades não estão na cultura, as prioridades não estão no desenvolvimento, na retomada
desse protagonismo da cidade do Rio de Janeiro como capital cultural do país. O Rio de Janeiro foi capital da América do Sul da cultura. São Paulo tem hoje uma pujança muito mais forte pela questão de recursos, mas também pelo apreço para a cultura. Você tem aqui no Rio de Janeiro todas as melhores condições para isso voltar a ser, mas tem que partir do carioca. Tem que proteger a cultura, tem que incentivar a cultura popular, tem que incentivar... Veja, quem vem do exterior e quer assistir um espetáculo aqui de balé, vai aonde? No Teatro Municipal. Vê o estado do Teatro Municipal da cidade. Você hoje não tem, como prioridade do Estado, seja em qualquer instância, de transformar, de voltar a ser uma capital cultural brasileira pelos cariocas e por seus representantes, por todo mundo. É uma luta trabalhar, fazer da cultura de novo, que o Brasil olhe o Rio de Janeiro para a cultura. O Rio de Janeiro é o portal de entrada dos estrangeiros no Brasil. Claro que se a gente tivesse isso posto e fosse uma prioridade, depois assinar um decreto era a coisa mais fácil do mundo. Aliás, nem precisaria do decreto. Não precisa nem de decreto, né? Você chega aqui e tem um espetáculo absurdamente impagável dentro do Teatro Municipal. O Museu do Amanhã funcionando com recursos de várias fontes públicas, os outros museus, a manifestação nas comunidades. Você tem uma riqueza dentro da comunidade, cada comunidade tem uma cidade ali dentro de produção cultural que as pessoas não conhecem, ou querem conhecer, inclusive não podem por conta da questão da segurança, que é um outro problema, né? Então eu acho que se esse movimento viesse da pressão do próprio carioca, do cidadão que mora aqui, pressionando os seus gestores, seus deputados, vereadores, prefeitos, governadores, isso poderia naturalmente acontecer. Sabe por quê? Porque está adormecido. Os saberes e o potencial, os ativos culturais do Rio são incomparáveis. Dentro de cada comunidade, dentro de cada patrimônio histórico, você passeia no Rio de Janeiro, você vê a quantidade no centro de prédios históricos riquíssimos que não tem finalidade nenhuma. É um patrimônio histórico que você deveria, pelo menos, manter, limpar, iluminar, para pelo menos ser uma boa visita noturna, né, naquele prédio. Bonito, né? Sem dúvida. Imagina o uso dentro daquele prédio, né? Eu acho que se você vai para a praia, tem cultura, se você vai para a favela, você tem cultura, você vai no centro, você vai no subúrbio. Eu acho que é preciso transformar isso numa prioridade do Rio. E eu sempre defendi isso nas nossas conversas. Eu digo, rapaz, o Rio tem dois grandes ativos maltratados. Um é a natureza. A gente viu outro dia, num debate com uma apresentação do Centro de Liderança Política, que o Rio de Janeiro está desmatando as suas áreas. Eu não falo só da cidade do Rio, uma região metropolitana, temos a questão da Baía do Guanabara. A natureza não é bem cuidada. E a cultura também não é bem cuidada. Então, esses dois ativos poderiam colocar o Rio de Janeiro no outro patamar. E se for puxar um pouco para a economia criativa, o carioca é criativo por natureza, tem toda a economia que vem junto de games e a indústria que volta em torno dos games, cenografia, é música, é desenho, é arte, é tudo. Eu acho que seria espetacular e talvez nem precisasse de decreto. Eu torço por isso. Eu também acho. Eu provoquei a questão do decreto, mas, na realidade, eu acho que o melhor é a gente não depender de Estado para nada, assim, de decreto, dessas coisas, que fosse natural. A força da natureza humana é muito forte, ela tem uma robustez muito grande. Se nós, todos que vivemos na cidade, que vivemos no Brasil, o Brasil torce por isso. O Brasil precisa ter uma cidade que irradie cultura, que seja motivo, até mesmo um motivo comparativo, para que os outros possam fazer o mesmo, crescer. O Rio tem que puxar esse bonde de tal maneira que as cidades do interior do Brasil, as principais capitais brasileiras, sigam a mesma trajetória e nós transformemos o país. O país precisa de ter essa liderança transformadora. Está na hora de alguém assumir isso. E eu acho que, pelo seu histórico, é muito mais fácil o Rio de Janeiro ser isto do que outra cidade. Precisamos, todos nós que vivemos no Brasil, pressionarmos os governos, e muito particularmente aqueles que vivem no Rio de Janeiro, entenderem a importância disso do ponto de vista social e do ponto de vista econômico e do ponto de vista da saúde da população. É muito importante para a saúde de todos nós que nós tenhamos atividades culturais,
que nós possamos promover encontros culturais, fazer encontros no teatro, no cinema, enfim, música, a praia, tudo tem que ser envolvido nisso de tal maneira que as pessoas se sintam aqui. Eu estava vendo esses dias o filme da Nara Leão na Globoplay, maravilhoso, um filme da década de 60. Aquilo dá uma sensação, eu não vivi aquele momento assim intensamente, eu era muito pequeno, mas eu olho aquilo ali e falo assim, meu Deus, que coisa linda, que Rio de Janeiro maravilhoso. Por que não resgatar isso para agora? Não podemos ficar só pensando no Rio do passado. Nós temos que fazer isso agora, é possível fazer, e o Brasil pode fazer isso, nós podemos fazer isso. Eu acho que você é um cara que pode liderar muito uma transformação dessa. Você é um entusiasta da vida, Piquet. Nós estamos chegando aqui no final do nosso encontro e eu queria te agradecer muito esse tempo disponibilizado e deixar você à vontade para concluir como o nosso grande líder cultural da nossa cidade no momento. Obrigado, José. Eu queria complementar, José, que esse movimento, essa aliança, isso que eu acho que tem que partir do Rio de Janeiro, até porque o Rio de Janeiro tem esse histórico aí de repartição pública, de dependências, né, que geram um certo comodismo, mas eu acho que essa união tinha que ser de gestores públicos, tinha que ser, é claro, da política, mas tinha que ser também da população e dos gestores culturais. Né? A gente tem um trabalho, José, que eu me orgulho muito de dizer que a gente faz a melhor gestão cultural possível do ponto de vista da governança, uma vez que se eu preciso de recursos incentivados ou recursos de um patrocinador, eu devo satisfação desse recurso, eu tenho que me preparar para responder, dar transparência, dizer o que foi gasto, como foi gasto e entregar com qualidade aquele produto. Eu acho que esse movimento poderia ser restaurador da cultura no Rio de Janeiro para se fazer diferente das outras cidades e criar um ambiente favorável para que as empresas possam investir, para que os políticos possam valorizar e, de fato, criar uma efervescência cultural, como na época de 70 que você viu no filme aí. No Museu da Manhã a gente diz que amanhã é hoje, e o hoje é o momento de agir para que tenhamos melhores amanhãs que queremos. Então, eu acho que a gente tem que começar a mexer nisso e mobilizar as pessoas que tenham essa percepção, que começa a mexer, refletir com as pessoas, melhorar a ambiência, a saúde mental para produzir qualquer coisa na economia do Rio de Janeiro a partir dessa contribuição que a cultura pode dar. Muito bom, Piquet, muito bom. E eu queria, ao final, então, também parabenizar não somente a você, mas toda a equipe do IDG, porque eu agora quero fazer aqui um depoimento muito pessoal de como as portas se abrem para o IDG quando a gente recomenda uma empresa para ser patrocinadora do Museu do Amanhã, e eles não têm a menor dúvida de receber a equipe do IDG para apresentação, se não, às vezes não patrocinam, porque não tem o recurso para patrocinar, mas de uma maneira em geral, eles sabem que estão diante de uma organização séria, que gerencia os recursos de forma correta, e por esse é o caminho que talvez a gente precise resgatar para o Rio de Janeiro, que aqui também se faz coisas com seriedade, com presteza, com profissionalismo, como é feito lá no Museu do Amanhã. Parabéns, Piquet, parabéns, equipe do IDG. Muito obrigado, meu irmão, por você estar aqui conosco. Fique bem, com saúde, vida longa para você. Precisamos muito de você no Rio de Janeiro e no Brasil, hein? Um abraço. Tchau. Muito obrigado. Tamo junto. Até a próxima.